Estudos no Sermão do Monte, capítulo 16. Assim também brilhe a vossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5:16. Nos dois capítulos anteriores, podemos considerar as duas declarações positivas que Nosso Senhor fez a respeito do crente. Ele é o sal da terra e a luz do mundo. Todavia, Jesus não se contentou apenas em fazer declarações positivas. Para ele, evidentemente, a questão era tão importante que ele precisava enfatizá-la, conforme lhe era costumeiro, por meio de certas declarações negativas. Ele ansiava que as pessoas para quem falava diretamente, e de fato, que todos os crentes, de todos os séculos, compreendessem claramente que somos aquilo que ele nos tem feito a fim de desempenharmos determinado papel. Esse é o grande argumento que se vê percorrendo as Escrituras. Pode-se perceber perfeitamente esse fato naquela notável afirmação do apóstolo Pedro: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9. De certa forma, esse é o argumento que transparece em cada epístola do Novo Testamento e que uma vez mais demonstra a total insensatez de se considerar o Sermão do Monte como meras instruções destinadas a alguns discípulos que ainda haverão de viver em alguma era ou dispensação futura. Pois o ensino dos apóstolos, conforme vimos na nossa introdução geral ao Sermão do Monte, é apenas uma elaboração daquilo que aqui encontramos. As epístolas que eles escreveram fornecem-nos muitos exemplos da concretização das ideias que estamos considerando no Sermão do Monte. Em Filipenses capítulo 2, Paulo descreve os crentes como luzes no mundo, exortando-os a preservarem a palavra da vida, exatamente por esse motivo. Paulo lança a mão de uma constante comparação entre a luz e as trevas, com o intuito de mostrar como é que o crente funciona na sociedade, justamente por ser ele um crente. Nosso Senhor, ao que parece, muito se esforçava por impressionar-nos com essa verdade. Compete-nos ser o sal da terra. Pois bem, não nos olvidemos de que, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. É verdade que somos a luz do mundo, entretanto, lembremos-nos de que não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Mateus 5, versos 14 e 15. E, finalmente, deparamos-nos com o sumário final de tudo, uma vez mais. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Frente à maneira como Nosso Senhor enfatizou este ponto, é óbvio que também precisamos levá-lo em consideração. Não basta que nos lembremos de que nos cumpre atuar como o sal da terra ou como a luz do mundo. Temos, igualmente, de aprender o fato que isso deve tornar-se o elemento primordial de nossa vida inteira, pelas razões que haveremos de aduzir. Mas talvez a melhor maneira de considerarmos essas razões seja mesmo expondo-as através de uma série de declarações ou proposições. A primeira coisa que nos convém considerar é por qual razão nós, como crentes que somos, devemos ser semelhantes ao sal e à luz
e por qual motivo deveríamos desejar agir nessas capacidades. Parece-me que Nosso Senhor apresenta aqui três argumentos principais. O primeiro é que, por definição, isso é o que de nós se espera. As próprias comparações empregadas por Jesus nos transmitem esse ensinamento. A função primária do sal é ser salino e nada mais. A grande característica do sal é a sua salinidade. Exatamente a mesma coisa ocorre com a luz. A função e o propósito inteiro da luz consiste em iluminar. Precisamos começar por aí, percebendo que essas coisas são tão autoevidentes que nem exigem ilustração. Todavia, no instante em que expressamos as coisas nesses termos, porventura isso não tende por servir de reprimenda contra todos nós? Quão facilmente nos inclinamos por esquecer essas funções essenciais do sal e da luz. Ao darmos prosseguimento a esse argumento, penso que todos concordarão em que isso é algo sobre o que precisamos ser constantemente relembrados. Uma lâmpada, conforme explicou Nosso Senhor, e ele estava apelando para o nosso bom senso natural e comum. Uma lâmpada se acende a fim de que ilumine a todos quantos estiverem no interior da casa. Não há outra finalidade em vista quando alguém acende uma lâmpada, exceto essa. O objetivo inteiro é que a luz seja disseminada e difundida naquela área específica. Portanto, essa é a primeira declaração que nos cumpre considerar. Precisamos notar o que um crente é por definição, e isso conforme a própria definição apresentada pelo Senhor Jesus. Por conseguinte, desde o início deste estudo, quando começamos a descrever um crente segundo os nossos próprios termos, a nossa definição jamais deveria envolver menos do que essa compreensão. Estas são as qualidades essenciais de um crente: sal e luz. Todavia, examinemos agora o segundo argumento, o qual, na minha opinião, parece ser que a nossa posição torna-se tão somente contraditória, mas até mesmo ridícula, quando não agimos conforme aquilo que de nós se espera. Convém-nos ser como a cidade edificada sobre o monte, e a cidade edificada sobre o monte não pode esconder. Em outras palavras, se somos crentes verdadeiros, não nos podemos ocultar. Exprimindo essa ideia de outra forma, o contraste entre nós e os incrédulos é algo que deveria ser autoevidente, perfeitamente óbvio. Nosso Senhor, não obstante, não abandona a questão nesse ponto. Ele pressiona mais ainda o que queria salientar. Por assim dizer, ele pede-nos que imaginemos o homem acendendo uma luz e em seguida escondendo-a debaixo de um alqueire, de uma medida de cereais, ao invés de colocar a luz sobre o velador. Ora, no passado, alguns comentadores gastaram bastante tempo tentando definir o que se deve entender por um alqueire, algumas vezes como resultados cômicos. Para mim, entretanto, o que importa é que tal objeto serve para impedir a luz de dar o seu resplendor, sem importar qual seja exatamente o formato desse objeto, contando que sirva de empecilho. O que Nosso Senhor procurava dizer é que esse seria um modo de proceder contraditório e ridículo, pois o propósito inteiro de quem acende uma luz é que ela forneça iluminação. E se algum indivíduo insensato cobrisse uma luz com qualquer coisa que impedisse de se manifestar aquela qualidade, então isso seria, conforme todos concordariam prontamente, um ato inteiramente ridículo. Sim, mas não nos olvidemos que Nosso Senhor falava a nosso respeito. Como é evidente, há um perigo, ou pelo menos uma tentação, no sentido que o crente venha a agir dessa forma completamente ridícula e fútil, sendo essa a razão mesma pela qual o Senhor Jesus tanto ressaltou a questão nesses termos. Parece que ele estava dizendo: tenho feito com que você se torne algo parecido com uma luz, como uma cidade edificada sobre um monte, a qual não pode passar despercebida. E você haveria de ocultar deliberadamente essas qualidades? Pois bem, se você assim fizer, excluídas todas as demais considerações,
Isso será algo totalmente ridículo e insensato. Porém, subamos agora ao último degrau do argumento do Senhor Jesus. Segundo Jesus nos diz, ocultarmos nossa natureza regenerada é tornar-nos completamente inúteis. Ora, isso é verdadeiramente impressionante, e não há que duvidar que ele se utilizou dessas duas comparações a fim de enfatizar essa particularidade. Sal que tenha perdido a sua salinidade é algo totalmente inútil. Em outras palavras, conforme eu dissera no começo, só existe uma qualidade essencial no sal, isto é, ser salino. Mas se o sal vier a perder essa qualidade, para nada mais servirá. Ora, isso não acontece automaticamente com qualquer outro elemento. Consideremos as flores, por exemplo. Quando elas estão vivas, são muito bonitas e podem emitir um agradável aroma. Contudo, quando morrem, elas não se tornam necessariamente inúteis. Podem ser lançadas nas misturas dos perfumistas, tornando-se úteis nessa outra função. E outro tanto sucede no caso de muitas outras coisas. Elas não se tornam inúteis quando sua função primária deixa de operar. Ainda se pode aproveitar delas de alguma forma secundária ou subsidiária. Entretanto, o que torna o sal mais extraordinário é que, no momento em que chega a perder a sua salinidade, de fato para nada mais servirá. Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. É muito difícil saber se o que fazer com o sal que tenha perdido o seu sabor. Não se pode usá-lo para qualquer finalidade química, porque nesse campo seria apenas prejudicial. Simplesmente não tem função ou serventia para coisa alguma, e a única coisa a ser feita com um sal assim é jogá-lo fora. Perdidos sua qualidade e propósitos essenciais para os quais foi criado, coisa alguma resta do sal. É o que também acontece no caso da luz. A característica essencial da luz é prover iluminação. É da luz, pois, na verdade, não tem qualquer outra função. Em outras palavras, no instante em que a luz vier a deixar de atuar como luz, para nada mais servirá. Sua qualidade essencial é também a sua única qualidade, e assim, uma vez que a perca, torna-se perfeitamente inútil. Em consonância com o argumento de Nosso Senhor, essa é a verdade no que concerne ao crente. Conforme entendo esse argumento, e parece-me haver aqui uma inequívoca demonstração de lógica e interpretação, nenhuma outra coisa existe em todo o universo criado por Deus que seja tão completamente inútil quanto um crente meramente formal. Com isso, refiro-me a alguém que só tem o nome de cristão, mas que não exibe as virtudes que caracterizam o verdadeiro cristão. O apóstolo Paulo descreveu essa aberração quando falou sobre certos indivíduos que têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. 2 Timóteo 3, verso 5. Essas pessoas aparentemente são crentes, mas, na realidade, não são. Desejam parecer crentes, mas não funcionam como tais. Antes, assemelham-se ao sal insípido ou à luz que não ilumina, se é que podemos imaginar coisas assim. Podemos imaginar tais fenômenos mais facilmente ao pensarmos na ilustração da luz, que foi coberta com um alqueire. Se testarmos isso através da observação e da experiência, concordaremos que isso exprime uma pura verdade. O crente formal é um indivíduo que conhece o bastante sobre o cristianismo para que seja capaz de estragar o mundo para si, mas que não sabe o bastante do cristianismo a fim de que este venha a ter algum valor positivo. Ele não acompanha o mundo porque sabe muita coisa a respeito do mundo e teme certas consequências. Mas as pessoas que convivem com ele sabem que ele está apenas tentando ser diferente, embora não possa mostrar-se franco e sincero com elas. Por outro lado, tal indivíduo não goza de real comunhão com os crentes. Seu cristianismo é suficiente apenas para estragar tudo ao seu redor, mas não é bastante para que ele seja uma pessoa caracterizada pela felicidade, pela paz de espírito e pela vida abundante. Penso que essas pessoas são as mais dignas de lástima que há neste mundo. Nosso Senhor certamente assegura que são as pessoas mais inúteis do mundo. Não funcionam nem como indivíduos mundanos e nem como crentes.
nada são, nem sal, nem luz, nem uma coisa e nem outra. E, para dizer a verdade, são indivíduos espúrios, por assim dizer, foram rejeitados pelo mundo e foram rejeitados pela Igreja. Recusam-se a considerar-se parte integrante do mundo, ao mesmo tempo que jamais entram verdadeiramente na vida da Igreja. Eles mesmos sentem-se desse jeito, e as outras pessoas também se sentem desse modo acerca deles. Sempre existe esta barreira em torno deles. Finalmente, porém, ficam do lado de fora. Em certo sentido, estão mais fora do que a pessoa que é inteiramente mundana e jamais se declara cristã, porquanto, pelo menos, esta última dispõe de uma sociedade toda sua. Dentre todas as pessoas, pois, essas são as mais patéticas e trágicas. E a solene advertência que encontramos neste versículo é o aviso feito por Nosso Senhor de que não nos devemos permitir cair em tal estado e condição. E isso é reforçado por aquelas parábolas de Mateus 25, onde outra vez nos é dito que essa gente finalmente será deixada do lado de fora, da mesma maneira como o sal é lançado fora. Para seu total espanto, eventualmente acha-se-ão do lado de fora da porta, pisadas sob os pés dos homens. E isso já tem sido abundantemente comprovado na história. Tem havido igrejas que, tendo perdido seu sabor ou tendo deixado de emitir a verdadeira luz, passaram a ser pisadas sob os pés dos homens. No passado, houve uma poderosa igreja cristã na África do Norte, uma igreja cristã florescente que produziu muitos daqueles primeiros gigantes cristãos, incluindo o grande Agostinho. Todavia, essa igreja perdeu seu sabor e a sua verdadeira luz e, por causa disso, foi literalmente pisada pelos pés dos homens e deixou de existir. Outro tanto já aconteceu em muitos países. Que Deus nos dê a graça para aceitarmos essa solene advertência para nós mesmos. Uma profissão meramente formal de fé cristã é algo que, em última análise, sempre terá esse triste fim. Talvez pudéssemos sumariar o quadro inteiro da seguinte maneira: o verdadeiro crente não se oculta e nem pode deixar de ser notado. O homem que verdadeiramente esteja vivendo e funcionando como crente sempre assume posição saliente. Assemelha-se ao sal, assemelha-se à cidade edificada sob um monte, a uma candeia posta no velador. Não obstante, podemos acrescentar aqui mais uma ideia. O verdadeiro crente nem ao menos deseja esconder a sua luz. Percebe quão ridículo é alguém dizer-se crente e, no entanto, deliberadamente tenta ocultar a sua identidade. O indivíduo que devera reconhece tudo quanto a graça divina determinou para ele e tem feito em seu benefício, e que também compreende que, em última análise, Deus fez tudo isso a fim de que ele possa influenciar a outros, é um homem que não é capaz de ocultar a sua realidade espiritual. E não somente isso, não deseja ocultá-la porque ele pensa nestes termos. Afinal, o objetivo e o propósito de tudo é que eu funcione dessa maneira. Essas comparações e ilustrações, assim sendo, têm a finalidade precípua, determinada por Nosso Senhor, de mostrar-nos que qualquer desejo que, porventura, detectemos em nós mesmos para ocultar o fato que somos crentes, não somente deve ser reputado ridículo e contraditório, mas também, se prosseguirmos tolerando e persistindo nessa atitude, é algo que, embora eu não entenda bem a doutrina quanto a esse particular, pode levar à rejeição final. Deixe-me colocar isto noutros termos. Se descobrirmos em nós mesmos a tendência de esconder a nossa luz debaixo de um alqueire, então teremos de começar a examinar-nos, a fim de certificar-nos se realmente somos luz. Parece ser um fato curioso que envolve tanto o sal quanto a luz, se eles tendem, por manifestar, a sua virtude essencial. E por esse motivo, se houver qualquer elemento de incerteza quanto a isso, deveríamos examinar a nós mesmos e tentar descobrir a causa de tão ilógica e contraditória posição. Vamos exprimir a questão, portanto, em termos ainda mais simples. Da próxima vez em que eu perceber em mim mesmo qualquer pendor para encobrir o fato que sou crente, talvez assim de ser melhor aceito por alguém ou a fim de evitar ser perseguido, deveria pensar no indivíduo que acabara de acender uma candeia somente para escondê-la debaixo de um alqueire.
No momento em que eu começar a pensar acerca disso, percebendo todo o ridículo da questão, reconhecerei a coisa sutil que me oferecera aquele alqueire como a mão do diabo. Por conseguinte, cumpre-me rejeitar a sugestão. Pelo contrário, convém que eu brilhe mais intensamente ainda. Essa, pois, é a primeira declaração. Passemos agora a examinar a segunda declaração, a qual se reveste de sentido eminentemente prático. Como nos podemos assegurar de que realmente estamos funcionando como o sal e como a luz do mundo? De certa forma, ambas essas ilustrações salientam essa verdade, mas a segunda delas, provavelmente, é a mais simples. Nosso Senhor refere-se aqui à dificuldade e mesmo à impossibilidade de um homem chegar a restaurar a qualidade de salinidade do sal que perdera o seu sabor. Uma vez mais, os comentadores mostram-se grandemente interessados por esse particular, oferecendo como ilustração o caso de um homem que, de viagem, encontrou alguma espécie de sal que perdera a sua salinidade. Quão tolo podemos tornar-nos quando começamos a estudar as Escrituras em termos de vocábulos e não em termos de doutrinas. Não precisamos viajar até ao Oriente a fim de encontrarmos sal insípido. Nosso Senhor tinha aqui tão somente o propósito de mostrar quão ridícula é toda essa situação. A segunda dessas duas ilustrações é a mais bem definida. Em uma lâmpada antiga, somente duas coisas eram necessárias: o azeite e o pavio. E estas duas coisas jamais podiam ser separadas uma da outra. Naturalmente, às vezes ouvimos pessoas que destacam exclusivamente o azeite, ao passo que outras salientam apenas o pavio. Entretanto, sem o azeite e o pavio, ninguém conseguiria acender uma lâmpada dessas. Essas duas coisas são absolutamente essenciais, pelo que nos compete dar atenção a ambas. A parábola das 10 virgens ajuda-nos, novamente, a relembrar essa verdade. O azeite é algo absolutamente essencial, imprescindível. Nada podemos iluminar sem ele, e tudo quanto as bem-aventuranças procuram frisar, em determinado sentido, é simplesmente destacar esse ponto. Precisamos receber essa vida divina. Jamais poderemos funcionar como luzes se não tivermos esse azeite. Só seremos a luz do mundo na medida em que aquele que é a luz do mundo estiver atuando em nós e através de nós. Portanto, a primeira coisa que precisamos perguntar de nós mesmos é esta: já recebi dessa vida divina? Tenho certeza que Cristo está habitando em mim? Paulo orou em favor dos crentes de Éfeso, no sentido que Cristo passasse a habitar ricamente em seus corações mediante a fé, a fim de que pudessem ser cheios de toda a plenitude de Deus. A doutrina inteira concernente à obra do Espírito Santo consiste essencialmente nisso. A obra do Espírito não é conferir-nos dons específicos, como o de línguas, ou como vários outros dons, a respeito dos quais muitas pessoas ficam tão excitadas. O propósito dele é transmitir-nos vida e as graças do Espírito, o que perfaz um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios 12:31. Tenho certeza de que dispõe do azeite da vida conforme somente o Santo Espírito de Deus pode dar? A primeira exortação, por conseguinte, deve ser entendida como um estímulo para buscarmos constantemente essa vida. Isso envolve, como é natural, a oração, a qual é um ato de nossa parte para participar dela. Com frequência, somos tentados a imaginar que essa graciosa bênção de nosso Senhor nos é oferecida de uma vez para sempre. Diz ele: vinde a mim, se quiserdes a água da vida. Vinde a mim, se quiserdes o pão da vida. No entanto, tendemos por pensar que é uma vez para sempre que chegamos a Cristo, é que daí por diante dispomos de um permanente suprimento. De maneira nenhuma. Trata-se de um suprimento que precisamos renovar. Precisamos voltar ao Senhor para recebê-lo constantemente. Compete-nos, pois, viver em contato com Ele, e é somente quando constantemente recebemos essa vida da parte dele que podemos funcionar como o sal e a luz. Naturalmente, porém, isso envolve não somente uma atitude de constante oração, mas também aquilo que nosso Senhor mesmo descreveu como ter fome e sede de justiça. Você deve estar lembrado de que interpretamos essa recomendação como algo que prossegue incessantemente, continuamente.
Cristo nos satisfez plenamente, é verdade, mas sempre haveremos de desejar mais. Nunca podemos ficar estáticos, nunca devemos descansar sobre os louros da vitória e nunca devemos pensar: recebi tudo de uma vez, sob hipótese nenhuma. Antes, devemos continuar tendo fome e sede. Devemos crescer na consciência da necessidade que dele temos, bem como daquele suprimento de vida e de tudo quanto ele tiver a mais para dar-nos. Assim sendo, continuamos estudando a palavra de Deus, onde podemos aprender a respeito do Senhor e da vida que ele nos oferece. O suprimento de azeite é essencial. Basta-nos ler as biografias de crentes que têm sido como cidades edificadas sobre um monte que não podem ser ocultadas. Descobriremos que aqueles crentes jamais disseram: vim a Cristo de uma vez para sempre. Nesse passo único, passei por uma grande experiência climática daquela vida que perdurará para sempre depois disso. De maneira nenhuma. Antes, todos eles dizem-nos como descobriram a absoluta necessidade de passarem muitas e muitas horas em oração, meditação e estudo da Bíblia. Jamais deixaram de extrair o azeite e de receber o suprimento espiritual que se fazia mister. O segundo fator essencial em uma lâmpada de azeite é o pavio. Também devemos dar atenção a esse fator. Para que uma lâmpada dessas arda como luz brilhante, o azeite não basta. Será preciso também aparar o pavio de vez em quando. Essa foi a ilustração utilizada por nosso Senhor. Muitos dentre nós, hoje em dia, nunca conheceram outra maneira de viver senão nessa vida moderna, na qual vivemos cercados de aparelhos elétricos. Porém, alguns de nós ainda se lembram de como era preciso dar uma atenção constante e especial ao pavio das lâmpadas de azeite. Uma vez que o pavio começasse a fumaçar, não podia produzir boa luz, e, por isso, o pavio tinha de ser aparado. E esse era um processo bastante delicado. Ora, na prática, o que isso significa para nós? Penso que significa que precisamos relembrar constantemente as bem-aventuranças. Deveríamos lê-las diariamente. Diariamente eu preciso lembrar-me que devo ser humilde de espírito, misericordioso, manso, pacificador, limpo de coração e assim por diante. Nada existe que tanto contribua para manter o pavio em boa ordem e bem aparado do que lembrar-me daquilo que sou, pela graça de Deus, daquilo que se espera que eu seja. Isso, conforme sugiro aqui, é algo que nos convém fazer logo pela manhã, antes de darmos início às atividades do dia. Em tudo quanto eu fizer e disser, compete-me, pois, ser como aquele homem retratado nas bem-aventuranças. Comecemos por aí, concentrando nossa atenção nesse particular. Todavia, não convém que somente nos lembremos das bem-aventuranças, pois também devemos viver de acordo com elas. Que significa isso? Significa que precisamos evitar tudo quanto se opõe ao caráter cristão, que devemos ser inteiramente diferentes do mundo. Na minha opinião, constitui uma tragédia o fato que tantos crentes vistos não quererem ser diferentes e nem quererem sofrer perseguições, parecem estar vivendo o mais próximo possível dos padrões do mundo. Novamente, entretanto, isso é uma contradição de termos. Não há meio termo entre a luz e as trevas. Ou temos uma coisa ou temos a outra. E também não há qualquer comunhão entre a luz e as trevas. Ou temos luz ou temos trevas. Ao crente cabe viver assim, radicalmente neste mundo. Longe de querermos ser parecidos com este mundo, devemos envidar todo o esforço para sermos diferentes dele, o máximo que pudermos. Positivamente falando, entretanto, isso quer dizer que deveríamos demonstrar essa diferença em nossas vidas, e isso, como é natural, pode ser feito de 1001 maneiras diferentes. Nem posso tentar fornecer aqui uma lista completa. Tudo quanto sei é que isso significa, no mínimo, viver uma vida diferente, separada do mundo. Este mundo está se tornando cada vez mais grosseiro, mais rude, mais feio, mais vociferante. Penso que todos concordarão com esse parecer. Ao mesmo tempo em que a influência dos crentes está diminuindo neste país, nessa medida exata, a qualidade moral da sociedade inteira se vai tornando mais grosseira, não ficando cada vez menos evidente as atitudes decentes e até mesmo aqueles pequenos gestos de polidez.
Ora, ao crente não convém viver desse modo. Inclinamo-nos em demasia por dizer, nestes nossos dias, sou crente, ou então, não é maravilhoso a gente ser crente? Para então nos deixarmos arrastar ocasionalmente pelas atitudes rudes e sem consideração pelo próximo. Lembremos-nos, entretanto, que é através dessas coisas que proclamamos o que realmente somos. As maneiras revelam quem é o indivíduo. Convém que sejamos humildes, pacíficos, pacificadores em toda a nossa conversação e conduta, sobretudo em nossas reações para com o comportamento de outras pessoas. Acredito que o crente individual está desfrutando em nossos dias de maiores e melhores oportunidades do que tem sucedido durante muitos dos séculos anteriores, por causa de toda a situação do mundo e da sociedade modernos. Creio que as pessoas nos estão observando atentamente só pelo fato de nos declararmos crentes. E elas estão observando as nossas reações diante das pessoas e diante das coisas que elas fazem ou dizem contra nós. Costumamos explodir de cólera? O incrédulo age assim. Todavia, isso é vedado aos crentes. O crente assemelha-se ao homem retratado nas bem-aventuranças e, por isso mesmo, reage de maneira diferente. E quando é confrontado pelos eventos mundiais, por guerras e rumores de guerras, por calamidades, pestilências e todos aqueles acontecimentos funestos, o crente não deve mostrar-se exageradamente preocupado, perturbado e irritado. O mundo reage assim, mas o crente não pode reagir dessa maneira. É que o crente é essencialmente diferente dos homens do mundo. O último princípio que queremos considerar desta vez é a suprema importância de fazermos todas essas coisas da maneira correta. Já consideramos por quais razões convém que sejamos semelhantes ao sal. Também já consideramos por qual motivo devemos ser como a luz. Meditamos igualmente sobre como podemos manifestar essas virtudes, como podemos garantir que seremos virtuosos. Porém, tudo isso precisa ser feito de maneira certa. Assim brilhe também a nossa luz diante dos homens. A palavra mais saliente desta sentença é a primeira, assim, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Conforme você deve estar percebendo, deve haver em nós total ausência de ostentação e exibicionismo. Na prática, isso é um tanto difícil, não é mesmo? Traçar a linha divisória entre verdadeiramente atuarmos como o sal e a luz do mundo e não nos tornarmos culpados de exibicionismo e ostentação. Não obstante, foi precisamente isso que nos foi recomendado. Convém que vivamos de tal maneira que os homens vejam as nossas boas obras e, ao mesmo tempo, glorifiquem a nosso Pai Celeste. Quão difícil é agirmos como verdadeiros crentes, sem que isso envolva qualquer atitude de exibicionismo. Essa é uma verdade até mesmo quando nos pomos a ouvir o Evangelho, inteiramente à parte de nossa pregação do mesmo. Enquanto produzimos e revelamos essas atitudes em nossas vidas diárias, cumpre-nos lembrar que um crente não chama a atenção dos outros para a sua própria pessoa. O eu ficou esquecido em meio à sua humildade de espírito, em meio à mansidão e em meio a todas aquelas outras virtudes. Isso equivale a dizer que devemos fazer tudo tendo por escopo a glória de Deus, com os olhos fixos somente em sua causa. O eu precisa desaparecer. Precisa ser completamente esmagado em todas as suas sutilezas, tendo em vista a causa e a glória do Senhor. Segue-se daí que precisamos fazer essas coisas de maneira tal que levemos outros homens a glorificar a Deus, a se ufanarem nele, a se dedicarem a ele. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Sim, para que dessa forma queiram glorificar a nosso Pai Celeste. Não somente o crente deve glorificar a seu Pai Celeste, mas também deve fazê-lo de maneira tal que outras pessoas também queiram glorificá-lo. Isso, por sua vez, conduz-nos ao fato que, em vista de sermos crentes autênticos, devemos sentir no coração profunda tristeza por essas outras pessoas. Devemos perceber que elas estão nas trevas, em um estado de total poluição. Em outras palavras, quanto mais derivamos a nossa nova vida da parte do Senhor, tanto mais, igualmente, nos tornamos semelhantes a Ele. Ora, o Senhor sentia profunda compaixão pelas multidões. Ele os via como ovelhas que não têm pastor.
Sentia-se profundamente pesaroso a respeito deles, sendo justamente esse o fator que determinava a sua conduta e o seu comportamento. Jesus não se preocupava consigo mesmo, antes, compadecia-se das multidões. E é precisamente assim que você e eu precisamos viver e encarar todas essas questões. Em outras palavras, em todo o nosso trabalho, em todo o nosso viver cristão, esses três fatores sempre deveriam ocupar lugar de primazia. Sempre devemos fazer tudo visando a causa e a glória do Senhor. Cumpre-nos conduzir os homens aos seus pés, para que o glorifiquem. E devemos alicerçar todos os nossos atos no amor e na compaixão pelos perdidos. Assim, pois, nosso Senhor exortou-nos a demonstrar o que Ele tem feito e está fazendo de nós. Precisamos funcionar como homens e mulheres que receberam da parte dele a vida divina. Jesus lançou no ridículo a atitude oposta. Ele pôs diante dos nossos olhos esse admirável quadro da possibilidade de nos tornarmos semelhantes a Ele, ainda neste mundo. Quando homens e mulheres contemplavam a Jesus Cristo, eram levados a pensar em Deus. Você já observou com que frequência, após o milagre de Cristo, lemos que o povo dava glória a Deus? Diziam: jamais vimos coisa assim. Marcos 2,12. E glorificava o Pai. Pois bem, você e eu devemos viver dessa maneira. Em outras palavras, cumpre-nos viver de tal modo que, quando os homens e mulheres olharem para nós, constituamos para eles um problema. E então perguntarão entre si: que é isso? Por que esses crentes são tão diferentes de nós, diferentes em sua conduta e comportamento, diferentes em suas reações? Existe nesses crentes alguma coisa que não podemos compreender, que não somos capazes de explicar. E assim nossos semelhantes serão impelidos à única explicação verdadeira, a saber, que somos o povo de Deus, os filhos de Deus, os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17. Nós nos teremos feito refletores de Cristo, cópias de Cristo. Da mesma forma que Ele é a luz do mundo, também nós ter-nos-emos tornado em a luz do mundo.